Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e neste vídeo vamos resolver problemas de exame que envolvem funções exponenciais e logarítmicas. E a primeira questão que nós vamos resolver saiu num exame de Max e diz o seguinte: cada vez que o Paulo descarrega um jogo para o seu computador, surge no seu monitor uma barra de progresso semelhante à que se apresenta na figura 4. O Paulo decidiu descarregar um jogo para o seu computador, deu início ao processo e, sem olhar para o monitor, ausentou-se. Quando voltou, observou pela primeira vez a barra de progresso que indicava a percentagem de descarga do ficheiro já efetuada. Admita que a percentagem de descarga do jogo D, enquanto é efetuada, é bem aproximada pelo modelo seguinte: d de t igual a menos 200 mais 100 logaritmo base 10 de 50t mais 250. A variável t representa o tempo em minutos e considera-se t igual a 0 o instante em que o Paulo observou pela primeira vez a barra de progresso. 6.1. Para se efetuar a descarga completa do jogo é necessário transferir 8 GB de dados. Quantos gigabytes já tinham sido descarregados 1 minuto antes de o Paulo observar a barra de progresso pela primeira vez? Apresenta a resposta com arredondamento às décimas. Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve 3 casas decimais. Ora bom, então esta questão vem aqui com uma rasteira, que é a seguinte: normalmente nós consideramos que o t igual a 0 é o momento em que se inicia um determinado procedimento. Neste caso, o procedimento consiste em efetuar o download e, portanto, vamos considerar que t igual a 0 é o instante em que este foi iniciado. Mas neste exercício, excepcionalmente, isso não vai acontecer. Considera-se t igual a 0 o instante em que o Paulo observou pela primeira vez a barra de progresso. Ou seja, ele começou a descarregar o jogo, foi-se embora e depois voltou e observou. E nesse instante é que esta função começa a dar o t igual a 0. Quando nos perguntam quantos gigabytes já tinham sido descarregados 1 minuto antes do Paulo observar a barra de progresso pela primeira vez, então 1 minuto antes do tempo t igual a 0 é o instante t igual a menos 1 minuto, porque o t vem em minutos. Se em segundos já tínhamos que converter para segundos, mas nesse caso é menos 1. Portanto, o que nós queremos na realidade aqui é fazer o d de menos 1, ou seja, é menos 200 mais 100 logaritmo base 10 de 50 vezes, e agora vamos substituir o tempo por menos 1, mais 250. Vamos colocar isto na calculadora e isto vai nos dar aproximadamente 30,103% do jogo. Mas isto é percentagem, mas aquilo que nos pedem é quantos gigabytes já tinham sido descarregados e, portanto, nós vamos ter que fazer aqui contas adicionais, ou seja, entendem que quando o jogo tiver sido descarregado na sua totalidade, terão sido descarregados 100%. Atenção que esta função dá-nos a percentagem e não a quantidade de gigabytes. Portanto, 100% vai corresponder a 8 gigabytes e 30,103% vai corresponder a x gigabyte. E a x é aquilo que nós queremos. Agora é só resolver esta regra de 3 simples, fica 30,103 vezes 8 sobre 100 e isto vai dar então, arredondado às décimas, tal como é solicitado, x é aproximadamente 2,4 GB. 6.2. Quanto tempo demorou a efetuar-se a descarga do jogo desde que o Paulo deu início ao processo? Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente o ou os gráficos visualizados, as coordenadas do ou dos pontos relevantes. Então, assim vamos ver qual é o aspecto do gráfico desta função. E vamos aqui, no caso, ao menu das funções. Eu já tenho aqui a função previamente introduzida e o gráfico tem este aspecto. E aquilo que nós pretendemos é saber quanto tempo, ou seja, no x, quanto tempo é que a função vai de y igual a 0 até y igual a 100, ou seja, de 0% até 100%. E eu estou a verificar aqui que a nossa função passa aqui um bocadinho antes do x igual a 0. Portanto, vamos fazer o seguinte, vamos modificar aqui um bocadinho os nossos eixos e ajustar, portanto, o mínimo, se calhar é excessivo, vamos por exemplo, menos 10, para ver o que é que acontece. E depois aqui no máximo, talvez 60 e confirmar. Depois dos y, por mínimo um bocadinho antes do 0, por exemplo, vamos também fazer talvez menos 10 ou menos 15, que é para conseguirmos ver o eixo do x. E agora no máximo, vamos pôr um bocadinho acima do 100, 110. Vamos confirmar. Ok, já temos aqui qualquer coisa assim um bocadinho mais palpável. Só aqui fazer o seguinte, vamos aqui às expressões, vamos adicionar a função constante 100
e vamos ver onde é que estas funções se interceptam. Portanto, aqui neste ponto de interseção temos o instante, isto vai nos dar esta coordenada x, vai nos dar o instante em que a tarefa fica completa. E quando a função passa aqui em y igual a 0, portanto este 0 da função, dá-nos o instante em que a tarefa iniciou. Portanto, vamos buscar estes 2 pontos. Estes 2 pontos são os pontos relevantes aqui para a função. Então, vamos, por exemplo, aqui ao menu do cálculo. Eu vou começar, a calhar, pelo primeiro, que é o 0 da função. Vamos aqui encontrar zeros. Ok, e o primeiro 0 é em x igual a menos 3. Depois, lá mais à frente, vamos ter o instante em que a tarefa fica completa, quando chega a 100%, e para isso vamos fazer a interseção destes dois gráficos, a vermelho e a azul, que é a função constante 100. Então vamos aqui novamente ao cálculo e vamos buscar agora a interseção, encontrar interseção, cá está, e obtemos a informação x igual a 15. Portanto, o que nós queremos, a informação que nós queremos é o x, porque o x é o eixo do tempo. E pronto, aqui temos então o esboço do gráfico visualizado na calculadora gráfica. Esta é a nossa função d de t, a função constante 100, e aqui os pontos relevantes são o 0 da função d de t, que está aqui, que é o instante inicial, e o instante final é o cruzamento da nossa função com a função constante 100. Este projeta aqui no 15, como nós tivemos a oportunidade de ver, e este aqui no menos 3. E portanto, o tempo de download, o tempo que demora a descarregar o jogo, é precisamente o instante final, ao qual vamos subtrair o instante inicial. Atenção aos sinais, é 15 menos, mas o instante inicial já de si é negativo, portanto é 15 menos 3, dá 15 mais 3, que dá 18, e a nossa resposta é esta, 18 minutos. Próximo exercício. Desde o dia em que o museu abriu as portas ao público, o número diário de visitantes seguiu, durante o primeiro ano de funcionamento, um modelo aproximadamente logístico. Admita que durante aquele ano, o número diário de visitantes do museu, n, é dado aproximadamente por n de t igual a 8.000 sobre 1 mais 4 elevado a menos 0,02t, contém entre 0 e 364, incluindo, sendo t o tempo em dias decorrido desde o final do dia da abertura. 2.1. Determina a diferença entre o número de visitantes do museu no último dia daquele ano e o número de visitantes do museu no dia da abertura. Apresenta o resultado arredondado às unidades. Em cálculos intermédios, de proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Então sim, tendo em consideração que o domínio da nossa função vai de 0 a 364, é porque o primeiro dia é o dia t igual a 0 e o último dia é o dia t igual a 364. Portanto, quando nos pedem a diferença entre o número de visitantes do museu no último dia daquele ano e o número de visitantes do museu no dia da abertura, na realidade o que a gente tem que calcular é o n de 364 menos o n de 0. Então assim, quando nós substituímos o t por 0 e introduzimos a expressão na calculadora, obtemos que o n de 0 é igual a 1600, exatamente, e depois o n de 364 vai ser aproximadamente 7.978,006692 e eventualmente até continuará, mas nós sabemos que este número não faz sentido, no sentido em que isto é o número de pessoas e, portanto, nós temos que apresentar um número inteiro. Podemos cortar aqui nas unidades. No entanto, dizemos muito explicitamente, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. E, portanto, é isso que nós vamos fazer. Portanto, vamos deixar aqui 2 casas decimais, mas por causa deste 6, este último 0 vai passar a 1, e é isto que nós vamos utilizar no nosso cálculo final. Portanto, vamos passar estes dois números para o nosso cálculo final. Portanto, o n de 364 seja 7.978,01 menos 1.600. E agora vamos introduzir estes dados novamente na nossa calculadora. E agora vamos obter 6.378,01. Agora apresentamos o resultado arredondado às unidades, tal como nos é solicitado. Portanto, isto fica então 6.378 e é este a nossa resposta, não é? 2.2. Determine durante quantos dias naquele ano o número de visitantes do museu foi superior a 4.000 e foi inferior a 5.000. Então agora vamos regressar à nossa calculadora gráfica, em particular ao menu das funções, e vamos introduzir a função em questão, já que está previamente introduzida, juntamente com as funções constantes 4.000 e 5.000.
Isto porquê? Porque nós queremos ver quando é que é a interseção da nossa função principal, a função que nós queremos estudar, com estes valores 4.000 e 5.000. E graficamente fica qualquer coisa deste género. Portanto, ou seja, cá temos então a nossa curva logística, em forma de S, e agora queremos ver quando é que ela passa este patamar dos 4.000 e dos 5.000. E quando nós vamos aqui ao cálculo fazer a interseção, obtemos estes valores por parte da calculadora. X igual a 69,81.472 para o 4.000 e depois para o 5.000, 94,856. É basicamente fazer a diferença, só que depois temos que dar uma resposta em termos de números inteiros, que é normalmente aquilo que é esperado quando se pede o número de dias. Para contornarmos esta situação também é possível, ou seja, nós vamos abandonar um bocadinho as funções e vamos passar a tratar esta expressão não como uma função real de variável real, mas como uma sequência, ou seja, uma sucessão de variável natural. Ou seja, vamos aqui ao menu principal da nossa calculadora, portanto isto agora vai depender um bocadinho do software de cada uma das calculadoras que vocês tiverem, e vamos aqui às sequências. Eu já tenho aqui, portanto isto é exatamente o gráfico da mesma expressão, ou seja, é 8.000 sobre 1 mais 4 elevado a menos 0,02, mas agora em vez de termos um x temos um n, e este n significa que a nossa variável é natural. E vamos aqui novamente ao gráfico, isto é uma coleção de pontos isolados. E isto não nos permite tirar muitas conclusões, mas agora basicamente o que nós vamos fazer é aqui um zoom à volta, por exemplo, aqui, digamos aqui, por exemplo, do 65, do x igual a, ou n igual a 65, até, lá, eventualmente 100 mais ou menos. Vamos aqui aos eixos, e no eixo do x vamos colocar aqui um mínimo de 65, por exemplo, e para o máximo, por exemplo, 100. E agora já devemos ter qualquer coisa mais. Cá está. E agora temos aqui então os tais pontos que correspondem aos valores inteiros que a nossa variável pode tomar. E agora podemos fazer então aqui uma contagem mais rigorosa. Ou seja, por exemplo, eu estou a verificar que para n igual a 69, o valor da nossa função é 3.987, portanto este valor aqui, portanto é abaixo dos 4.000, ainda não conta. Mas quando nós formos para o n igual a 70, já ultrapassa os 4.000, já tem 4.027. Portanto, o n igual a 70 é o primeiro da nossa contagem. A partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E agora quando nós vamos para o 26, já passa um bocadinho dos 5.000. Já está. Já passa um bocadinho dos 5.000 e portanto já não queremos. Portanto vamos só parar aqui, que era no 25, e é essa a resposta que nós vamos dar. A desvantagem é que é difícil passar aquele gráfico, aquela coleção de pontos para papel de forma minimamente rigorosa, então eu optei por passar a parte que dizia respeito às funções reais de variável real e vamos ter que trabalhar mesmo com estes valores que nós tínhamos obtido nas interseções, que são os nossos pontos relevantes. E agora o que é que nós vamos fazer com estes pontos? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pensar um bocadinho em relação qual é o significado aqui desta parte racional. Ou seja, aqui em 69,31472 significa o seguinte, que no decurso do dia número 69, o número de visitantes ultrapassou os 4.000. Portanto, no início do número do dia 69 estava aqui um bocadinho abaixo e depois no início do 70 já estava aqui. Ou seja, este número vai passar a ser 70. Vamos passar a trabalhar como 70. No dia t igual a 70, o número de visitantes já está alguns entre 4.000 e 5.000. Depois, para este 94,856 a mesma coisa. Quando alguns durante o dia 94, o número de visitantes ultrapassa os 5.000 e nós já não queremos que ultrapasse. Então, no dia 94 estava alguns para aqui, depois no dia 95 já está alguns para aqui e já não nos interessa. O último dia que nós vamos contar aqui é o 94, e isto vai passar a ser então 94. A contagem agora é feita 94 menos 70 e agora temos que acrescentar 1 e isto vai dar 25. Porquê é que eu estou aqui a acrescentar 1? Porque nós estamos já a contar, o 70 já conta. Ou seja, o 70 é o primeiro dia, quando eu chegar a 80 eu não tenho 10, eu já tenho 11 dias. Quando eu chegar ao 90 eu já tenho 21 dias. E depois o dia 91, 92, 93 e 94, 21, 22, 23, 24 e 25. E cá está
por causa disto. Portanto, cuidado com estas situações em que o primeiro já conta e portanto, não é só fazer 94 menos 70. A próxima questão diz então o seguinte: pretende-se eliminar um poluente diluído na água de um tanque de um viveiro. Para tal, é escoada água por um orifício na base do tanque e em simultâneo é vertida no tanque água não poluída, de tal modo que a quantidade total de água no tanque se mantém. Admita que a massa P de poluente medida em gramas T horas após o início do processo é, para um certo número real positivo K, dada por P de T igual a 120 e elevado a menos KT, quando T maior ou igual que 0. Resolva os itens 3.1 e 3.2 recorrendo exclusivamente a métodos analíticos. Na solução do item 3.2 pode utilizar a calculadora para efetuar eventuais cálculos numéricos. 3.1. Determina o valor de K sabendo que 2 horas após o início do processo a massa do poluente é metade da existente ao fim de 1 hora. Apresenta o resultado na forma ln de A com A maior que 1. Então temos que 2 horas após o início do procedimento temos basicamente uma massa de poluente que é dada por P de 2. E P de 2 é, de acordo com a nossa expressão, 120 vezes G elevado a menos K vezes 2, que é apenas menos 2K. Depois, ao final de 1 hora, temos o nosso P de 1, que é 120 vezes E elevado a menos K vezes 1, que fica apenas E elevado a menos K. O que nos dizem é que esta massa é metade desta. Portanto, a massa ao final de 2 horas é metade daquela que existia ao final da primeira hora do procedimento. Ou seja, P de 2 é igual a metade de P de 1. Então, vamos substituir. Fica 120 é elevado a menos 2K é igual a 1/2 vezes 120 vezes E elevado a menos K. Este 120 e este 120 já podem cortar, não é? Este E elevado a menos K está a multiplicar por 1/2, vai passar para aqui e dividir. Fica E elevado a menos 2K sobre E elevado a menos K é igual a 1/2. E agora já posso aplicar aqui basicamente regras das potências. Fica E elevado a menos 2K menos K, menos 2K mais K, que fica apenas menos K, é igual a 1/2. E agora é só isolar o K. Por exemplo, vou fazer logaritmo natural de um lado e do outro. Ln de elevado a menos K igual a Ln de 1/2. Ou seja, menos K é igual a logaritmo de 1/2 e, portanto, K é igual a menos logaritmo de 1/2. Já tenho aquilo que é pretendido? Não, porque eles dizem apresenta o resultado na forma ln de A com A maior que 1. Isto não é maior do que 1 e depois ainda temos aqui este sinal de menos a estorvar. Então vamos fazer o seguinte, este sinal de menos, por causa dos logaritmos, vai poder passar para aqui como potência. Fica K igual a logaritmo de 1/2 elevado a menos 1, mas 1/2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 2. K igual a logaritmo de 2 e para cá temos então a nossa resposta. 2 já é maior do que 1 e já não temos aqui nenhum sinal de menos, portanto está fantástico. 3.2. Admita agora que K é igual a 0,7. Determina a taxa média de variação da função P no intervalo fechado de 0 a 3 e interpreta o resultado obtido no contexto da situação descrita. Apresenta o valor da taxa média de variação arredondada às unidades. Sem cálculos intermédios, por ter arredondamentos, concebe no mínimo 2 casas decimais. A taxa média de variação da nossa função no intervalo fechado de 0 até 3 vai ser, por definição de taxa média de variação, P de 3 menos P de 0 sobre 3 menos 0. Okay. Uma vez que nós estamos agora a fazer a constante K a 0,7, fica que o nosso P de 3 vai passar a ter o aspecto 120 é elevado a menos 0,7 vezes 3, ou seja, 120 é elevado a 3 vezes 7, 21, portanto menos 2,1, e agora P de 0 é 120 é elevado a menos 0,7 vezes 0, mas isto de qualquer forma dá 0 e é elevado a 0 é 1, e portanto fica apenas 120. Vamos então substituir, ficamos com 120 é elevado a menos 2,1 menos 120 sobre 3. Agora vou colocar o 120 em evidência. 120 é elevado a menos 2,1 menos, isto é a mesma coisa que 1 vezes 120, portanto aqui sai menos 1, não é? Sobre 3. 120 sobre 3 é 4, portanto 120 a dividir por 3 é 40, fica 40 vezes G elevado a menos 2,1 menos 1. E agora é só colocar mesmo isto na calculadora para obtermos daqui uma aproximação às unidades e dá aproximadamente menos 35.
Muito bom, o que é que falta fazer? Interprete o resultado obtido no contexto da situação descrita. Ora bom, a interpretação deste, ou seja, o que é que significa na prática este menos 75? E o menos 75 é uma taxa média de variação. Bom, primeiro, variação menos 75. O facto de ser negativo significa que é uma variação negativa, ou seja, diminuiu. Em particular, é uma taxa média de variação. Portanto, em média, diminuiu 35, mas 35 diz respeito a quê? Diz respeito à massa de poluente, portanto 35 gramas, né? E isto aconteceu quando? Entre o instante 0 e instante 3 horas, ao longo das primeiras 3 horas. Ok, o que é que diminuiu? Diminuiu π, portanto a função, ou seja, mas a função dá a massa de poluente. Portanto, a massa de poluente em média, ou diminuiu em média 35 gramas ao longo das primeiras 3 horas. E ainda falta aqui uma coisa, ou seja, estou a dividir aqui a massa por tempo, que vem a espécie em horas. Portanto, quando eu divido massa por tempo, este 35, neste caso menos 35, não é? Este menos 35 é a consequência de dividir a massa pelas 3 horas completas. Ou seja, estou a diminuir 35 gramas por cada hora ao longo das primeiras 3 horas. Ou seja, a primeira hora, em média, diminuiu 35 gramas, depois entre a primeira e a segunda hora diminuiu mais 35 gramas, depois da segunda hora para a terceira hora diminuiu mais 35 gramas. E isto é que dá, portanto, é isto que consiste numa taxa média de variação. E pronto, por hoje é tudo. Espero que estes exercícios vos tenham sido úteis. Como habitualmente, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários e assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.